Marlon Freitas. Mas não é, porque só eu tenho Marlon Freitas. Olha, o Flamengo se representa hoje, inicia a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. Cadê? O treino é no Ninho do Urubu, mas a cabeça do Flamengo já está nos Estados Unidos. Após uma pausa de 3 dias, o Flamengo se reapresenta hoje, em preparação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Nos próximos 7 dias, o rubro-negro só terá descanso para os atletas no domingo. O embarque para os Estados Unidos será na noite de quarta-feira, já com o retorno dos jogadores convocados, em um voo fretado com destino a Atlantic City. O Fly irá utilizar as instalações da Universidade de Stockton como base para as primeiras partidas na competição, contra o Esperance da Tunísia no dia 16 e contra o Chelsea no dia 20. Ambas as partidas serão disputadas na Filadélfia. Na sequência, o rubro-negro segue para Orlando, onde encara o LAFC. O clima de Mundial já começou e promete agitar os bastidores do Ninho do Urubu nos próximos dias. Muito bem, ô Vene Casagrande, o grande assunto, esse é o grande assunto, você que sabe tudo de Flamengo, que na rede social aí a torcida do Flamengo está fazendo uma campanha por um treino aberto no Maracanã antes do embarque para os Estados Unidos, né, para a Copa do Mundo, do Mundo de Clubes. Será que vai rolar? Isso que tá pegando fogo no Twitter hoje para Flamengo, Vene? De ontem para hoje, no meio dessa parada aí, muita coisa acontece em rede social e aconteceu de ontem para hoje essa campanha aí da torcida rubro-negra, sobretudo lá no X, que a gente gosta de chamar de Twitter ainda, e inclusive se tornou um assunto mais falado no Brasil, que é a torcida pedindo um treino aberto no Maracanã. Fernandinha, se você me perguntar aqui, tem chance de acontecer? Eu não vou descartar, embora as chances sejam remotas. Acho difícil. Remotas? Eu acho difícil Sério, isso acontecer. Vene? Acho difícil. Eu vejo muita gente dentro da diretoria do Flamengo não sendo a favor. Obviamente tem gente sendo a favor. Então isso é um debate. Eu acho pouco provável. Se eu tivesse que arriscar aqui hoje, pouco provável. Mas como torcedor, eu, por exemplo, eu estava lá no último treino aberto em 2018, fiz a cobertura na época, eu trabalhava no esporte interativo ainda. Foi bacana demais poder ver aquilo tudo. E assim, ainda tem uma ação social, que o ingresso, por exemplo, é 1 quilo de alimento que você pode fazer uma doação. Acho que isso poderia aproximar ainda mais o torcedor. E quando eu falo torcedor, é aquele torcedor que não consegue ter acesso hoje em dia ao Maracanã por conta do valor alto do ingresso. Que é a maioria, né, Que Vene? é a maioria, o povão mesmo que gostaria de ir lá. Tal como a gente vê o povão, por exemplo, fazendo Aerofly, embarque de jogo importante, de final importante. Então, acho que seria bacana para o torcedor poder ter esse acesso com os jogadores, essa aproximação com os jogadores. E sabe qual é o ponto, Vene? Quando a gente... Mas assim, Fernandinha, eu também compreendo quem seja contra. E mas quando quem eu falo é contra é por quê, Vene? Você tem a informação de qual é o motivo do não? Em relação, para não criar um clima de oba-oba, sabe, antes de uma competição tão importante, eu entendo. Se eu tivesse numa votação, vamos lá, a gente está aqui numa mesa que a gente é uma diretoria, eu ia votar a favor. Óbvio, sim, com alguns parênteses ali, beleza, que dia vai ser, sabe, claro, até para não atrapalhar a preparação do Flamengo, que isso é o mais importante. E é isso que o torcedor precisa compreender. Mas eu acho que seria bacana demais para esse torcedor, tá? O torcedor que não tem acesso ao Maracanã hoje em dia por conta do valor alto. E assim, você poder levar o seu filho, sabe? Nossa, é muito legal. Eu fico arrepiado, porque eu lembro, em 2018, como é que foi. Gente, eu vi criança chorando porque estava ali acompanhando um treino, não era nem um jogo. A emoção da criança e poder ver de perto alguns ídolos. Então isso é bacana demais. Agora, eu também entendo o lado de quem, entre aspas, é contra por conta disso, priorizando a preparação do Flamengo. Eu entendo você, mas eu acho que nesta competição não deveria ter essa delicadeza, não precisava ter essa delicadeza. Se a gente vai falar de, Pedrosa, um jogo de Libertadores, um jogo importante, classificação, uma competição Brasileirão, Copa do Brasil. Um jogo em que você vai buscar uma taça de forma incessante, você é um grande favorito, você está na prateleira mais top, pé. Realmente pode reverberar de forma de oba-oba. Aí, essa foto é de 2018, Cadê? eu lembro Volta disso. Um pouquinho, aqui, ó. Aqui, ó. Sobe, aqui, mais uma. sobe. É essa aqui que essa ele tá aí falando. É de 2018, eu tenho certeza. Agora, para um super mundial, vamos chamar de super mundial aqui, onde todo mundo vai para desfrutar, né? O Flamengo tá indo focado, mirando a taça. Pode ganhar? Gente, qualquer um pode ganhar, tá? O futebol é uma loucura. Mas não é
o que ele mira na temporada. Ele mira isso aí. Ele mira a Libertadores, ele mira a Copa do Brasil. Então eu acho que essa delicadeza que eu acho que tem que ter hoje sim no futebol, que tudo vira um problema. Ah, olha aí, estão gritando um campeão antes. Eu acho que tem que ter delicadeza. Mas para essa competição, eu acho que não precisava. E aí você contempla, como o Vene falou, outro dia eu nunca mais me esqueço, Flavini que entrou aqui nesse link com um menino na porta do Maracanã no dia de jogo do Flamengo. O menino devia ter uns 10, 11 anos. O menino nunca entrou no Maracanã. Ele passa na porta todo dia. Ele nunca pôde ver o Flamengo dele no Maracanã. Você consegue contemplar essas pessoas que não conseguem aos jogos pelo preço do ingresso, ô Lucas Pedrosa, às vezes até pela dificuldade de comprar. Por mais que tudo esteja caminhando no sentido contrário, inclusive nessa questão dos preços dos ingressos e tudo que envolve o futebol é caro, o futebol é do povo. Então, se você tem uma oportunidade de privilegiar o povo, de ver o seu time, que às vezes você não tem condições dentro do jogo, de ter um contágio também da torcida para os jogadores. O jogador lembra daquilo ali. O jogador vai viajar para os Estados Unidos e vai ficar aquilo na cabeça. Cara, os caras botaram, sei lá, 20, 30 mil no Maracanã num treino aberto que não tem nem motivo para aquilo ali acontecer, mas é o amor do torcedor, nesse caso do Flamengo, com o clube. Então, para mim, cara, sou muito a favor dessa situação, sou muito a favor de ter esse contato. Eu acho que tanto no momento muito ruim, que às vezes é necessário o grupo ver que a torcida tá junto, quanto no momento muito bom, que é o que o Flamengo vive um excelente momento. Por que não presentear o povo com essa oportunidade? Sou a favor. Eu também sou a favor. E você encontra uma arquibancada pulsante. Claro. É o que a gente aqui da nossa cultura carioca chama de arquibancada raiz, né? Sim. É o tipo de treino, assim, quando você consegue botar o ingresso e qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode entrar, porque consegue, né? Porque é acessível, né? Pro nosso... Ainda leva um alimento, faz uma ação social. Você consegue trazer uma energia boa pro jogador que está indo viajar e, sobretudo, pro torcedor que vai poder, às vezes, pela primeira vez assistir ao Flamengo, se é uma criança, um jovem, enfim. Eu acho super válido, tomara que o Flamengo marque esse golaço de deixar esse treino aberto. Olha só, Pedrosa, os jogadores do Vasco terão 10 redes sociais Faz de o seguinte, ativa o sino, que assim que eu publicar vai aparecer. Muito bem, mais informações e amanhã a gente traz aqui, obviamente, também. E olha só, hoje tem a estreia de Carlo Ancelotti, o Carlinho, à frente da seleção brasileira contra o Equador. O Brasil está na 4ª posição na tabela de classificação das eliminatórias. Mas tudo mudou, Lucas Pedrosa. Rumo ao topo. Eu sou assim com a seleção. Rumo ao topo, Lucas Pedrosa. O Ancelotti, inclusive, venceu todas as estreias que ele teve desde o início da carreira dele. Mas é a primeira vez que ele treina uma seleção. É verdade. E, inclusive, o adversário é difícil, tá? As pessoas... o Equador. O Equador faz uma campanha, inclusive, nas eliminatórias melhor do que a do Brasil, é o 2º colocado, tem uma defesa extremamente consistente, inclusive o Pátio, que é companheiro do Marquinhos no PSG, está no Equador, é uma equipe que vai ter alguns desfalques ofensivos, como o próprio Ener Valencia, que joga aqui no futebol brasileiro, mas é um time muito bem qualificado e é a melhor defesa, inclusive, das eliminatórias. Então, assim... Olhando para o lado do Ancelotti, ele vai ter que, repito, mostrar muito mais o desempenho do que o resultado. Porque o Brasil não vencer o Equador hoje, apesar da gente sempre clamar pelo Brasil e tudo mais, cara, faz parte do futebol. É normal, tá? É normal. E esse jogo, vale destacar também, é no Monumental de Guayaquil. O Vasco foi campeão da Libertadores lá, inclusive, porque o Equador entende que chegou o momento do Equador disputar com grandes equipes fora da altitude, porque a altitude muda muito. Eles jogam em Quito, eles jogam geralmente a 2.500, 2.800, às vezes até no estádio da LDU. Sim. E dessa vez, por pedido dos jogadores que estão sentindo um pouco dessa altitude também, o Equador vai enfrentar no Monumental. Esse estádio é o contra o River? Não. Esse é o Monumental de Núñez, que foi na semifinal. Esse é o Monumental de Guayaquil, que o Vasco foi campeão, enfrentando o Barcelona de Guayaquil em 98. Quem gosta do Ener é o Cris, né, Cris? Gosta bastante, não gosta? Muito. Cris adora ele. Pra quem não Ener sabe... Valencia, que o pessoal fala. Em 2023, o Fluminense fez um jogo com o Inter, né, pela Libertadores. E passou ou não passou, Cris? Passou. Mas ele passou, não? Não, ele não. Ele ficou. Ô, Vene Casagrande, fala pra mim, qual é o primeiro grande desafio do Ancelotti à frente
da seleção? O Pedrosa mencionou a boa defesa da seleção equatoriana. Para mim, um grande desafio do Ancelotti na estreia dele e nesse trabalho à frente da seleção brasileira será justamente ajustar o setor defensivo da seleção brasileira. Desde o fim da Copa do Mundo até agora, 23 jogos, a seleção levou 31 gols. Isso não é normal. Não é normal. Então ele precisa urgentemente ajustar o setor defensivo. Para você não perder um jogo, você não tem que tomar gol. Então não dá para a seleção brasileira e outra. O setor defensivo vai mal não por conta das peças, não. Porque a seleção brasileira desfruta de bons jogadores para o setor defensivo. Tem nada mais, nada menos que o Marquinhos, que é um bom jogador. Então, inclusive, foi campeão da Champions League com o PSG. Então o Ancelotti, na minha visão, precisa ajustar rapidamente o setor defensivo. Ajustando isso, eu acho que já é meio caminho andado. E tem um acerto dele, pelo menos na minha concepção, ele colocar o Casemiro, que é um volante que vai defender muito bem o setor defensivo e é uma peça extremamente importante e de confiança para ele. Então, acho que eu tô na linha do Pedrosa, assim, ansioso. Ansioso. Barra curioso. Animado. Querendo ou não, com o Ancelotti ali, um pouco do respeito já aumenta com a seleção brasileira. Sim. A postura da seleção equatoriana eu tenho certeza que será diferente se fosse com o treinador, e com todo o respeito ao Dorival, que todo mundo sabe aqui que eu gosto demais do trabalho dele. Se fosse o Dorival Júnior ali à beira do campo, o respeito seria outro, totalmente diferente com o Ancelotti agora. E, inclusive, o técnico da seleção equatoriana é o BKSS, que estreou contra o Brasil. O Brasil venceu por 1-0 o gol do Rodrigo. Se eu não me engano, as últimas 4 partidas que o Brasil teve com o Equador tiveram gols de jogadores que foram treinados pelo Ancelotti. E quer uma curiosidade sobre a seleção equatoriana? Tá na segunda posição, como o Pedrosa mencionou, tá na frente da seleção brasileira e começou as eliminatórias perdendo ponto. Eles foram punidos com isso. Verdade. Lembram disso? Eu tinha esquecido, Ou seja, Renê. mesmo começando negativo, eles estão à frente da seleção brasileira. Só para o povo de casa É o entender um time pouquinho. que mais empatou em 0-0 nas eliminatórias. São 5 empates em 0-0. Assim, cara, vai ser um desafio muito grande. Eu acho que a entrada do Casemiro, como o Vene citou, ela vai dar equilíbrio para a seleção brasileira. Porque, pelo que eu vi, ele vai com Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães. Você dá uma liberdade para o Gerson e para o Bruno Guimarães, uma liberdade que o Gerson já tem no Flamengo, deve jogar do lado direito, e o Bruno Guimarães também tem essa liberdade no Newcastle, mas quando a gente está falando sobre o Casemiro, ele dá equilíbrio na saída de bola, equilíbrio defensivo, e eu estou também curioso para assistir o zagueiro Alexandre do Lille, que todo mundo diz que faz uma temporada absurda, é ambidestro e tem uma excelente saída de bola. Passou pela base do Flamengo, sabia? É mesmo, Ele Vene? passou pela base do Flamengo, ele mesmo mencionou E isso. como será que vem esse ataque da seleção, Vene Casagrande? Então, pelo que eu vi aí, É o os colegas Richarlison, tem o sendo Estevão colocado também. novamente, o que também não é nenhum absurdo, tá? Eu vi muita gente criticando o retorno do Richarlison. Ele conhece o Richarlison de perto, trabalharam juntos no Everton, no futebol inglês. A seleção brasileira hoje não tem o Rafinha, por exemplo, que está suspenso, então eu não considero nenhum absurdo ele colocar o Richarlison, o Vinícius Júnior ao lado dele, e eu gosto demais da ideia de ele colocar o Estevão como camisa 10, que é a posição natural do Estevão. Ele rasgou elogios pro Estevão Rasgou elogios, na coletiva, exatamente. né? Eu só faria uma mudança na provável escalação dele. O quê? E aí eu vou justificar. Eu colocaria o Wesley na lateral direita para aproveitar o entrosamento do Gerson com o Wesley, que é o que dá muito certo no Flamengo do lado direito. E isso poderia ajudá-lo nessa estreia. Pelo menos eu utilizaria Você do faria entrosamento. alguma mudança pelo Pedrosa? Eu vou deixar ele fazer o que ele acha que é melhor, entendeu? Porque até ouvindo um pouco da entrevista dele, eu tenho certeza que tem alguns jogadores que ele não conhece. E o Wesley talvez seja um deles. Verdade. Então, assim, eu prefiro entender que ele conhece o Wanderson, por ser um jogador que atua na Europa, do que o Wesley, e ele vai estar conhecendo o Wesley nesse momento. Inclusive do Richarlison que você falou, Richarlison, sob o comando do Ancelotti, teve 20 gols com a camisa do Everton em 59 jogos. É um número legal. Inclusive, outro jogador que retorna à seleção brasileira, ele não joga desde a Copa do Mundo, é o Alexandro, o lateral esquerdo do Flamengo. Isso aí. Muito Ele bem. retorna. Esse sim, pra mim é o titular Porque absoluto da desde lateral então ele esquerda. não entrou com a camisa da seleção brasileira em campo. Ele foi convocado, mas não entrou. Muita coisa vai mudar, gente. Tomara que pra melhor. Olha aqui, pessoal, vamos ver agora como foi a nossa visita com o Caixa Iluminado da Economia em Vila Isabel. Rodô.